Esta semana está sendo comemorado o aniversário de falecimento do padre Luiz Chequim, um homem que tanto fez por Limoeiro, que hoje deixa saudade e uma lacuna muito grande dentro do social limoeirense, do movimento socialista, daquele modo de ajudar o menos favorecido, né? E Luiz Antônio subiu, o doutor Luiz Antônio subiu à tribuna na última sessão para fazer uma homenagem exatamente a um homem que, independentemente de religião, era um homem que era dado ao povo. E falar pra gente desse aniversário, dessa comemoração, essa festividade, tá aí, inclusive a família dele e alguns amigos estão aí. O senhor falar pra gente, TV Limoeiro, bom dia. Bom dia, ouvintes, telespectadores, né, da TV Limoeiro. Bom dia, Jair. Olha, Jair, eu diria que o padre Luiz Chequim, com toda certeza, foi quem mais fez por Limoeiro. E eu já li 2 livros sobre a vida, né, do padre Luiz Chequim, e num deles, o título do livro é assim: O que fostes fazer no sertão? Isso é um título muito próprio, não é, para se debater, para se conversar, exatamente nesses 8 anos. Eu diria que o padre Luiz Chequim, não é, que está sendo desenvolvido aí um processo para ele ser canonizado, não é? Ele está completando agora o 8º ano da Páscoa do padre Luiz Chequim. Nós não comemoramos a Páscoa, né, anualmente, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o padre Luiz Chequim, nós podemos dizer que estamos comemorando o 8º ano aí, a 8ª Páscoa dele. Ou seja, o padre Luiz, ele morreu aqui para esse mundo, mas eu tenho certeza que ele renasceu para o mundo de Jesus. Então, nada mais justo do que essas homenagens que estão sendo prestadas aqui nesse período. A família dele está aqui com alguns italianos, né? Padre Luiz, quando veio para o Brasil, ele não veio só, ele veio juntamente com o padre Alfonso e com o padre Jorge. E aqui em Limoeiro puderam desenvolver, aqui nessas terras, como eram chamados os sertões, né, pelos italianos, o que ele veio fazer nos sertões. Ele veio para aqui para plantar a semente do amor, né, para plantar, semear a palavra de Deus. E, portanto, em Limoeiro, ele desenvolveu um trabalho que merece hoje, não é, ser um trabalho taxado aí de um trabalho social da maior desenvoltura. O padre Luiz dedicou sua vida toda a Limoeiro. Aqui ele trouxe seus recursos financeiros, não é, que ele herdou da sua família, implantou aquele centro de formação de menores, comprou aquelas fazendas lá no Cumbe, em Lages, né, lá em Espinho Preto, onde ele pôde fazer um trabalho social com os trabalhadores rurais, dedicando-se à produção, né, da agricultura familiar naquelas propriedades. E aqui em Limoeiro, além do centro de formação, ele também construiu ali na Pirauíra, né, na rua de Santa Cruz, aquela creche, que depois também transformou-se numa lavanderia, onde muitas mulheres pobres dessa serra, muitas crianças pobres puderam ser resgatadas de fato, não é? Puderam ser incluídas na sociedade. Ele posteriormente criou aquela escola profissionalizante ali no Instituto Padre Luiz Chequim e deixou um legado para nós de Limoeiro muito importante e muito grande. Então a família dele está aí. Nós temos que reverenciar, não é? Nós temos que aplaudir eternamente. Limoeiro tem que aplaudir, tem que ser grato ao padre Luiz Chequim. E Deus nos deu a oportunidade, não é? E os italianos, de trazer para o Brasil, de vir para o Brasil, um sacerdote que tornou-se, eu já diria, tornou-se um santo, não é? Porque está no processo de beatificação. Nós pudemos conviver, você, eu e todo limoeiro que acompanhou a trajetória do padre Luiz. Nós tivemos a felicidade, né? Nós tivemos a graça, vamos dizer assim, de ter convivido com um santo na nossa cidade.
Veja que dimensão espetacular, veja que dimensão extraordinária nós podemos ter, não é? Podemos conviver, podemos participar de reuniões, podemos participar desse grande projeto que foi desenvolvido aqui por um santo. Não é todo dia, não é toda cidade que acolhe um padre e esse padre se torna um santo. Então Limoeiro tem, através do Padre Luiz Chequim, o seu santo, que é o Santo Padre Luiz Chequim. E isso nós temos que valorizar e muito. A nossa igreja, a nossa Diocese de Nazaré, ela está muito empenhada, não é, nesse processo de beatificação e de canonização do nosso Padre Luiz Chequim. Então, nesse período agora, nós estamos vivendo essa Páscoa, né, que seria o 8º ano da morte do Padre Luiz, onde alguns eventos aconteceram lá no Instituto, missas, e ontem mesmo nós tivemos a Via Sacra com a presença da família dele, do irmão dele, da cunhada, né, da Teresa, e do irmão dele, que me foge a memória agora. Então, muito bonitas essas homenagens que estão sendo prestadas ao Padre Luiz. Na quarta-feira nós tivemos uma procissão que saiu da Praça da Bandeira e se dirigiu à Igreja de Santa Luzia. De lá nós seguimos para a Igreja do Alto de São Sebastião, né? A nossa matriz de São Sebastião, que foi construída, diga-se de passagem, também pelo Padre Luiz. Então o Padre Luiz plantou em Limoeiro a semente do amor, a palavra de Deus, não é? Deixou o exemplo de cristão, de missionário que saiu da sua terra, deixou um país desenvolvido como a Europa, como a Itália, né? Lá na Europa, veio para o Brasil, veio principalmente aqui para Limoeiro, implantar um trabalho magnífico, né? Um trabalho social, um trabalho de resgate da pobreza, um trabalho de inclusão social, um trabalho que tirou muitas crianças, não é? Que poderiam ter enveredado pelo caminho das drogas, caminhos da perdição, e o Padre Luiz ia lá e acolhia no centro de formação, pegando aquelas crianças, formando não só o ser humano, como também um cidadão e um profissional. O senhor falou agora em resgatar crianças. Ele faleceu, faz 8 anos que não está entre nós, mas deixou um legado. E nesse legado que, mesmo ele estando onde está, se começa uma construção de uma das maiores creches do interior e da cidade, e tenho certeza que vai ser muito bem cuidada, porque o centro de formação é um exemplo de cuidado, né? Eu acredito que essas crianças que forem ser assistidas ali, todas elas vão ser super bem tratadas pela qualidade de serviço que essa Irmandade tem prestado à comunidade de Limoeiro. Olha, Jair, Deus é providente. Isso a gente tem que crer e ter a certeza que Deus é providente. Quando o Padre Luiz adoeceu, eu tive algumas reuniões lá no centro, participei de algumas reuniões no centro de formação, juntamente com Zé Barros, com Fernando Cerquinho, com Seu Walter e outras pessoas de Limoeiro, e a gente sentia a preocupação dele já em 2007, 2008, ele já se encontrava um pouco adoentado, né? Já sentindo o peso da idade, e a grande preocupação dele era exatamente quem daria continuidade a esse trabalho. Mas Deus é tão providente que ele, Padre Luiz, conhecedor profundamente da Igreja Católica, ele foi buscar lá no Rio Grande do Sul, com a origem italiana, os pobres servos da Divina Providência. E esses pobres servos assumiram o centro de formação, e era uma grande preocupação na época de Dom Severino, o bispo, não é, da nossa diocese. E Dom Severino por várias vezes já falou para algumas pessoas, e para mim particularmente, que a grande preocupação da Diocese de Nazaré era com a continuidade desse trabalho aqui em Limoeiro, não é, dessa grande obra implantada aqui pelo Padre Luiz Chequim. Então, o Padre Luiz Chequim, com uma visão, acredito, providente de Deus, ele foi buscar nos pobres servos da Divina Providência o seu sucessor. E aí essa ordem, né? Essa ordem dos pobres servos vieram para Limoeiro, assumiram o centro de formação,
melhoraram e muito, né? Ampliaram e muito, e deram continuidade, o mais importante, a esses convênios com a Itália, com a Alemanha, com outros países da Europa, podendo ampliar o trabalho iniciado por Padre Luiz. Então você falou agora há pouco da creche, é uma obra extraordinária que está sendo implantada numa área pobre de Limoeiro. O loteamento Lagoa Azul, ali próximo aos prédios, está recebendo, né, essa creche. E eu dizia há poucos dias na Câmara, quando o poder público não dá o exemplo, a nossa igreja faz e dá o exemplo. Os italianos agora estiveram aí, perfuraram um poço lá, esse poço deu uma vazão muito grande, me parece que 8 a 10 mil litros de água. Interessante, né? Foram perfurados bem próximo, Poços Artesianos, não deu água ali naquela região. Parece ser coisa de Deus mesmo. Não é coisa só de Deus não, é coisa de Deus sim, mas também é um trabalho sério. Quando eu digo trabalho sério, é que aquele poço de lá foi perfurado com 100 e poucos metros. Então os poços que são perfurados aí a toque de caixa em época de campanha política, esses poços são perfurados, vamos dizer, a toque de caixa mesmo. Poço de 50 metros, 40 metros, 55 metros, não é? E lá não, lá foi perfurado um poço com 100 e poucos metros de profundidade. Então deu uma vazão muito grande, água de boa qualidade, diga-se de passagem. Nós vamos ter ali uma creche modelo, não só para Limoeiro, mas acredito para o interior do estado, né? E outra coisa mais, aquela creche ali, ela está sendo construída por um valor que, se fosse uma obra pública, com certeza ela teria 80% a mais do seu valor. Isso é que é de doer, porque os recursos públicos, que são vamos dizer assim, recursos do povo, o imposto que o povo paga, são muito mal aplicados. Enquanto que o recurso aplicado por um organismo desse, né, como o Instituto Padre Luiz Chequim, com um valor bem menor, 80%, vamos dizer, 40% do valor de uma obra construída, se fosse construída pelo poder público. E uma obra de grande qualidade, porque você chega naquele instituto hoje e vê que tudo que foi construído ali, não é, que foi reconstruído, reformado, é de primeira qualidade o material. Então é o cuidado, é o zelo com a coisa, né, que a gente não vê na coisa pública hoje no Brasil. Então eu fico muito feliz em poder participar desses eventos. Nós ainda vamos ter, a partir de hoje ainda, alguns eventos com a família do Padre Luiz, né, e com os italianos que aí estão. Ontem me convidaram, eu participei de um encontro onde eles já estão conseguindo recursos para fazer ali uma casa de acolhimento, ali na frente do centro de formação. Acolhimento das pessoas que vêm de fora, eu não entendo, me explique. É uma casa de acolhimento dos pobres. Nem eu ainda sei o conteúdo desse projeto. Eu estou participando porque o padre Osmaí me pediu que eu pudesse assessorá-lo no projeto, não é? Fazer um orçamento, preparar isso daqui para quinta-feira, da próxima quinta-feira santa, que é quando eles vão voltar para a Itália. E ontem, numa conversa com o irmão do Padre Luiz, ele me dizia, olha, quanto você acha que gastaria para fazer essa obra? Uma obra com aproximadamente 220 metros quadrados. E diante do que eu vejo dos orçamentos feitos por eles, eu disse para ele que em torno de 200 mil reais, 220 mil reais, se construir aquele prédio. Se essa obra for pública, se você me perguntar, eu diria mais de 1 milhão. Não 1 milhão não, mas diria que chega a mais de 400 mil reais. Seria mais do que o dobro desse valor. Então, para você ver como a coisa, quando é feita por amor, com carinho, não é? Todo mundo se doando em prol dos menos favorecidos, dos mais carentes. A gente vê tanta desigualdade social. Nós estamos vivendo, Jair Ferreira, esse ano, o ano o programa aí da igreja, todo ano que nós temos me lembrou bem, a campanha da fraternidade desse ano, ela fala sobre a paz. A violência no Brasil está um negócio muito sério. E o que é que leva a essa violência toda? Leva essa violência toda, não é? As desigualdades sociais que nós temos no nosso país. Não é possível a pobreza, a miséria estar convivendo junto da riqueza. Não é possível.
Vocês têm que entender, a população, os governos, têm que entender que essa desigualdade social, ela é perversa. A desigualdade social, não é? Esse desnível social, ele provoca muitas vezes a revolta nas pessoas. E a gente tem que entender que a miséria não pode conviver junto da riqueza. Ou se faz nesse país uma transformação social, ou as políticas públicas, elas são dirigidas para quem menos tem. As políticas públicas não podem ser dirigidas para quem tem mais, de jeito nenhum. A política pública, as políticas públicas, elas têm que ser feitas para quem tem menos, não é? A máquina dos governos, das prefeituras, de governo estadual, governo federal, ela tem que trabalhar em função da pobreza. Ela tem que trabalhar em função de diminuir os desníveis sociais existentes no nosso país. Então, a campanha da fraternidade desse ano trata de um tema muito presente no dia de hoje, que é a violência. E será que Jesus hoje, se estivesse aqui nesse mundo de hoje, como ele seria tratado? Hein? Eu te pergunto, será que a gente iria receber Jesus hoje? Será que a gente ia crucificá-lo? Me parece que estão crucificando muita gente hoje. E nesse ano dessa campanha da fraternidade muito bonita, que é em defesa, não é, da vida, sobretudo falando da paz, a gente precisa parar, fazer uma meditação e ver o que é que a gente pode fazer em defesa das classes mais pobres, menos favorecidas, dessa desigualdade social.